Há um novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, a techuvá do eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um. Pai, incendeia, traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. Hoje eu vou ler com vocês textos que estão escritos aqui, vai aparecer no telão. E assim a gente vai dar essa continuidade de estudo e aprendizado. São duas porções, Behar e Berucotai. E o subtítulo é Terra, Aliança e Redenção. Um chamado ao retorno. Retorno também quer dizer techuvá. As porções de Behar e Berucotai encerram o livro de Vaikra, que é Levíticos, com uma mensagem profunda sobre justiça, responsabilidade espiritual e poder da aliança eterna entre Deus e Israel. Behar estabelece os fundamentos sociais e espirituais da vida em Israel. Enquanto que Berucotai, que são as duas porções, agora você estudou, sabe o que é a porção da Torá, revela as consequências da fidelidade e da rebeldia, apontando sempre para a possibilidade de techuvá, que é retorno. No final de Levíticos, então, o que está acontecendo? Eles estavam lendo o rolo lá, e essa semana estuda-se duas porções, duas colunas daqueles parágrafos. É isso que está acontecendo em Levíticos. E nessas duas colunas está ensinando essas duas coisas. Tá? Eles vão trazer, então, fundamentos sociais e espirituais da vida de Israel, e a outra, consequências de não viver em fidelidade à instrução que Deus deu. É isso que está acontecendo aqui. É isso que nós estamos estudando. Nós vamos ver como viver isso. Então é muito sério. Se você tem agora, estuda a Parashá na semana e você sabe o que Deus está falando, e aí você conhece a Mishnah. Aí ele está falando aqui, ó, você tem que saber as leis sociais e espirituais. Que leis são essas? Algumas ele está dizendo consequências, mas ele não fala exatamente. Aí tu vai na Mishnah, exatamente nessa Parashá, e está uma lista das leis que Deus quer que você observe nesse tempo. Toma cuidado. Preste atenção nisso. Dá uma olhadinha nisso aqui. Então a tua vida está sendo corrigida naturalmente por um momento. Tu tem uma semana toda para estudar o que Deus quer que você preste atenção. Não é que você tem que ser perfeito, mas você tem que olhar e sempre balizar a tua vida pela palavra. Lembra que eu falei um tempo atrás aqui, não sei se foi ao vivo, se foi online, que sempre foi dito para nós andarmos em espírito, mas nunca nos disseram o que é andar em espírito. Andar no espírito é andar no espírito da Torá, da palavra do Eterno. É andar conforme o que ele está dizendo. Porque não tem como uma pessoa, por mais que ela receba uma Shekhinah, que é a presença de Deus, ou também conhecido como Shekinah, que ela seja transbordada, ela fique até cambalhando, melhor dizendo, de tanta presença não consiga ficar de pé, como tem relatos que aconteceu quando a glória do Senhor enche a casa, mas ela não vai conseguir viver assim, queridos. Não pense que andar no Espírito é andar cheio de Deus o tempo todo, a tal ponto de você perder as suas sensações, como se fosse uma presença, porque ninguém andou assim. Senão, se andar no Espírito fosse isso, Yeshua ia ter que andar de arrasto sempre, porque ia estar sempre cheio. Ia estar rastejando e falando tudo, só em mistério. Ninguém entender a palavra dele, porque ele ia estar toda hora. Por que viu como fala de Yeshua, tu fica assim impactado? Mas por que tu acha que o crente tem que ser assim? Andar no Espírito não é ficar borbulhando em língua estranha. Isso é bom, é importante, sim. Mas não significa que você está andando no Espírito. Você está usando um dom espiritual para edificar o seu espírito. Andar no Espírito é andar segundo a palavra que Deus te deu.
Andar segundo a palavra não é ouvir o pastor pregar no domingo e dizer assim, maravilha, domingo que vem estamos juntos. Não, é você sair daqui inquieto, pegar essa porção, chegar em casa e destrinchar. Ah, mas eu não tenho tempo. Por isso que nós estamos aqui, meu irmão. Tu tem um aplicativo aí, tudo organizadinho, cada vez melhor. Pega um fonezinho, põe aqui, deixa o celular, vai fazer tua vida, vai viver tua vida e vai colocando palavra. Meu irmão, o trabalho que dá para... É bem mais fácil ser pastor cristão. Hoje em dia, com a inteligência artificial e com o Google, meu irmão, eu chegava domingo de manhã, eu dava um Google, dava um tema, ou mandava para a inteligência artificial, faça uma pregação emocionante, tu dá todo o prompt. Daí tu termina de ler o escrito, tu chora. E daí eu chego aqui na noite, repito, dou uma estudadinha, você sai daqui chorando, diz que vai dar tudo certo, meu irmão, abraça teu irmão, agora abraça o outro, e agora dá um pulo, dá 3 pulinhos para o lado, faz alguma coisa, diz para ele, libera aquela palavra, e ele sai assim, meu Deus, que poderoso. Daí chega segunda-feira e pergunta, como é que foi o culto? Não, foi uma bênção, foi forte, meu irmão, foi assim, tremendo, Deus estava lá, foi uma presença. E o que o pastor falou? Não lembro, mas assim, foi bom, foi assim, renovei. Tá, mas assim, renovou no quê? Assim, o que? Não sei, foi forte, meu irmão. Ele diz assim, tá, mas e tu pode me dizer qual foi o texto? Foi alguma coisa da Bíblia lá. Queridos, parece piada isso é a realidade que eu cansei de ver. Coisa da Bíblia lá, uma coisa bem legal, assim, bem forte. Tu pode até lembrar do como obter vitória em meio ao deserto. Era esse o tema. Tu lembra disso? Então foi. Como obter vitória. E como é que a gente obtém vitória? Não sei, meu irmão. Mas assim, no próximo culto tem que estar lá. Porque Deus vai te pegar. E aí tu sai vazio. Entra outro, sai vazio. E o que acontece? O que você está vivendo disso? Como que eu vou andar no Espírito nisso, meu irmão? Agora, andar no Espírito, as minhas palavras, Yeshua falando, são Espírito e vida. Há um Espírito por trás da letra que nos revela quem nós somos. E a palavra é um espelho, mostrando o que nós precisamos melhorar. Então você recebe aqui uma instrução, um ensino, e aí você vai vendo as coisas e vai dizendo assim, não estou dizendo que você vai conseguir, tu vai pegar uma Mishnah, vai ter um monte de um tratado, mas tu olha um assim, esse aqui pegou forte. Eu vou ter que trabalhar isso aqui na minha vida. Aí trabalha na semana, aquele tópico. No outro ano nós vamos repetir tudo de novo. Você está entendendo? O que é? Mas ter essa sede de crescer e viver. Vamos para o próximo slide, para fazer um retorno. Mechar inicia com as leis do Shemitah, o ano sabático, no qual cada 7 anos a terra deve descansar. Esse mandamento não é apenas agrícola, mas existencial. O Shemitah foi dado por Deus como uma lei existencial. O Shemitah, então, a cada 7 anos a terra tinha que descansar. E olha o que Deus fazia, assim como na semana, a semana reflete a semana dos anos, a semana dos dias reflete a semana dos anos. O que acontece para quem guarda o Shabat? Deus promete que na sexta-feira, não como legalismo, meu irmão, como princípio. Sabe o que é legalismo? Eu vou ver o que dá, já que o pastor falou, não estou muito bem, a coisa não está fácil lá em casa, o dinheiro não está bom, eu vou guardar o Shabat. E daí eu guardo o Shabat, daí guardou um Shabat, não aconteceu. A palavra diz que na sexta-feira ia produzir, tu achava que chegar, daí tu prepara para o Shabat na sexta-feira, ia chegar alguém lá na porta, não tem mais cheque, né, mas ia fazer um pix para ti. Estou mandando um pix aqui, Deus mandou, porque tu começou a guardar o Shabat. Todos os teus problemas acabaram. Meu irmão, quem disse? Ou um anjo, o mais pentecostal diz assim, Deus vai mandar um anjo com um pote de ouro, vai largar no meu quintal. Comecei a guardar Shabat, então vai vir. Não, o que Deus está prometendo, quem guarda Shabat vai ter mais serviço na sexta-feira. Vai ter mais? Fala alto. Se tu não gosta de trabalhar, meu irmão, quebrou o princípio. Não, sexta-feira já é. Sextou, pastor. Eu estou louco para, não me venha com mais serviço na sexta-feira. Que história é essa? Pode saber
Lembrando que a sexta começa na quinta de tardezinha. Na quinta de tarde. Não. Quinta de tarde depois das 6. Não conta comigo. Que 6, meu irmão? Não, é porque está escrito lá, graças ao nosso presidente Getúlio Vargas, foi regulamentado a questão da carteira do trabalho. Hoje nós somos pessoas que têm uma carteira de trabalho. E tem um regulamento na CLT, que nos diz que tal dia, só se for com hora extra. E dependendo disso, se for no domingo, então tem que ser mais ainda. Isso é muito lindo. Mas é princípio da Torá? Não. Sabe por que a maioria do pessoal não encontra a prosperidade? Porque eles trabalham de forma errada. Sabe qual é que é a questão? O trabalhador, ele acha que ganha pouco. E porque ele ganha pouco, então ele trabalha mal. Ele trabalha mal por quê? Não, eu ganho pouco mesmo, não vou melhorar nada. E daí porque ele trabalha mal, porque ele ganha pouco, ele acha que algum dia alguém vai bater na porta e dizer assim, tu está trabalhando tão mal que eu vim aqui te promover. O contrário é a verdade. Se tu ganha mal, trabalhe bem. Porque aquele que trabalha bem, e que trabalha muito, e que faz com excelência, um dia vai ser percebido. Vão te encontrar. Pode ser nos cafundós do Judas. Se tu trabalhar bem, alguém vai dizer, não, tem alguém aqui, e o Senhor vai te colocar na mesa com reis, aplauda o Senhor por isso. Mas agora, aquele que só reclama da vida e que acha que alguém tem que fazer para ele alguma coisa para que ele melhore e ninguém vai fazer nada por ti. Pelo contrário, o mundo aí fora está louquinho para pesar no teu pescoço e fazer ele de degrau para subir. Meu irmão, aprenda o princípio. Então olha só, você está entendendo como é que é a dinâmica do reino? Vou receber dobrado, então te prepara para trabalhar. E daí assim, sabe o que acontece também, pessoal? Vou começar agora. Não, pastor, agora eu não trabalho mais no sábado. O Senhor ensinou o princípio. Já rejeitei 3 empregos, por causa que no sábado não dá, né, pastor? Quebrar a Torá jamais. Mas até ontem ele não cumpria a Torá, né? E estava empregado em outro lugar. Isso se chama o quê? O que Jesus chamou delicadamente? Fariseus hipócritas. Isso é hipocrisia. Isso não é techuvá. Isso é hipocrisia. O que acontece? Eu fiz um propósito de guardar o Shabat. Sexta-feira, meu irmão, tem hora. Começou na quinta de noite. Quinta de noite, te prepara que vai começar a aparecer serviço para ti. Quinta de noite, no entardecer, né, que começa a sexta-feira, até sexta às 18, tu vai trabalhar muito. E vai aparecer provisão. Sábado tu descansa. Sábado, depois das 18 horas, vai aparecer trabalho, meu irmão. Não, mas é sábado? Não, teu sábado acaba às 18. Sábado de noite tem que trabalhar, meu irmão. Domingo? Não, domingo é o dia da família. Está escrito não sei aonde, mas é o dia da família e ponto. Então domingo é o dia da família? Não, domingo não trabalha. Não, a lei diz que não pode trabalhar no domingo. Não podemos. Qual lei? Aí domingo você não trabalha e quer receber dobrado. Quem guarda Shabat vai ter trabalho na sexta e vai ter trabalho no domingo. Deus vai abrir as portas para você trabalhar no domingo. E o amém é difícil de dizer agora? E qual é o diferencial? Enquanto todo mundo está recuperando do fogo que tomou no final de semana, você está produzindo, meu irmão, e saindo na frente. Na segunda-feira eles odeiam, porque é segunda-feira, meu Deus. Tinha até um gatinho, né, que odiava segunda-feira, chamado Garfield. Está cheio de crente Garfield. Odeia segunda-feira. Sabe o que acontece? Segunda-feira já é o seu segundo dia de produtividade. Enquanto o pessoal não trabalhou no domingo, está odiando segunda-feira, você já tem 2 dias que você está na frente ganhando dinheiro. E produzindo, e sendo útil no reino. A Bíblia fala assim, 6 dias. Quantos? 1, 2, 3. Vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Opa. Quantos tem aqui?
Não, tem alguma coisa errada, acho que contei errado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quanto que deu? Mas a Torá falou o quê? Sábado. Tá certo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. É isso? Não. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vira o ciclo, Shabat. Entra no descanso do Senhor e prospera na tua vida, aplaude o Senhor por isso. 6 dias trabalharás e fará toda a sua obra, mas o 7º é Shabat ao Senhor. Não está a fim de trabalhar 6 dias? Então, meu irmão, você nunca vai se encaixar na Torá. E me desculpe dizer, não vai se encaixar no reino também. Porque quando chegar lá, não, peraí. Mas onde é que está aqui? CLT diz que não é assim, Jesus. Que história é essa agora? Que rei ditador. Parece até que está com um cetro de ferro. Como é que diz que o reino vai ser? Com cetro de ferro. Agora aquela música. Eu sei que dói. E aí, meu irmão? Esse é o evangelho, meu irmão, que não vai encontrar na church. Nem no gospel. Não, evangelho que tem que trabalhar, não, tá doido. Isso, pai. Eu lembro de um corinho que eu aprendi na escola bíblica dominical. Quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Ai, Jesus. Então vamos lá. O que é o ano Shabat então? Vai trazer a mesma coisa para a terra. É uma questão de existência, uma questão de vida. Shemitah era o tempo onde se parava e acontecia a mesma coisa. Deus dava no 6º ano muito trabalho, mas muita produção. Todo fruto da mão, do trabalho do homem. Aí tem aquele versículo que vai entender, né? Que pois comerás do trabalho de suas mãos, feliz será e tudo irá bem, né? O homem que confia no Senhor. Então o homem que confia no Senhor, ele produz. E no 6º ano, Deus abençoa muito. Tudo que ele põe a mão, prospera. No 7º, descansava a terra. E podia comer de tudo que a terra dava naturalmente. Eles podiam comer, mas não podiam arar a terra, mas poderiam colher para a subsistência. Então, receberam muito, guardaram em silos. No 7º ano, a terra descansa, mas eles podiam comer. No 8º ano, ainda da abundância do 7º não terminava. Ainda eles continuavam comendo da terra. E até eles plantar, eles plantavam daí no 8º ano, até vir a primeira colheita, Deus sustentava eles mantendo aquilo que Shemitah reservou, no tempo de descanso. O que isso mostra? Uma confiança. Abster-se de trabalhar a terra, o povo reconhece que tudo pertence a Deus. A terra não será vendida em perpetuidade, pois a terra é minha. Vós sois apenas estrangeiros e residentes comigo. Levítico 25, 23. Essa instrução culmina ao ano de Yovel, que é o jubileu, celebrado a cada 50 anos, quando as terras se tornavam para seus donos originais e os escravos hebreus eram libertos. Yovel simboliza o reinício cósmico, um equilíbrio social e espiritual que relembra ao homem seu papel temporário, dependente do Criador. Então, assim, o que está acontecendo? Tem essas semanas de anos que nos ensinam um princípio, queridos, que é a mesma que aprendemos no Shabat. E aí, depois disso, a cada 7 semanas, 7 vezes 7, 49, o 50º ano, Deus remia a terra. Conversávamos, o pastor Jair e eu fui dar uma pesquisada mais sobre isso. Provavelmente era jubileu, o período em que Yeshua estava por aí, começou o ministério. E também estava pesquisando, provavelmente ele entrou em Shemitah. Não que o início do ministério começou, mas ele entrou em Shemitah em determinado momento. Então, a sua vinda será num jubileu. E provavelmente o descanso acontecerá num Shemitah. Só fazer as contas. Está dando a data? Não posso. Ninguém sabe o dia nem a hora. O dia
nem a hora. Mas os tempos e épocas, qualquer um pode saber se estudar a Torá, aplaudo o Senhor por isso. Essa é a grande diferença. O dia e a hora eu não sei. Ninguém sabe. Mas o tempo eu posso dizer. E se nós estávamos olhando ali, e o próximo jubileu, 36, 37, alguma coisa assim, né? 37 acho que é. 2037. É o próximo jubileu. Você já ouviu falar da Agenda 2030? Estão apostando muito em 2030, porque em 2030 vai acontecer alguma coisa. Se tu lembrar da escatologia que tu estudou lá atrás, não estou dizendo que é totalmente assim, mas vai ter 7 anos finais, lembra? Eles estão apregoando que em 2030 algo muito poderoso vai acontecer. Vai começar um ciclo de paz. Se começar a paz, meu irmão, até 2030, se surgir um líder aí que vai trazer paz, e pararem de brigar lá em Israel e no Oriente Médio, põe a barba, e quem não tem barba, põe qualquer coisa de molho. Porque daí tu vai entender. Aí está próximo. Só que deixa eu te dizer uma coisa, a maioria não vai perceber. Porque será como nos dias de Noé. De repente veio e engoliu a todos. E cada dia, até 2030, muita coisa vai mudar. Imagina até 2037, eu não estou dizendo que vai ser nesse dia, mas estou dizendo que tem 7 anos, uma semana de anos, algo pode acontecer. Queridos, outra coisa que você precisa entender, que quando fala em jubileu, e é importante isso, aponta para o fim dos tempos. O Eterno diz que a vida do homem seria 120 anos. Estudando a Torá oral, a gente vai descobrir que Deus diz que está determinado ao homem 120 jubileus. Quanto que é 120 vezes 50? $6.000. Nós estamos em que ano? No calendário judaico? 5.785. Todo mundo sabe, inclusive Israel, que se perdeu 200 anos. Então, o ano adequado seria hoje. 5.985. Quantos? 5.000? 15 anos, né? 15 anos para frente dá quando mesmo? 2040. Ufa, tem mais 3 anos, é 37, pode ser 2040. Não estou dizendo tempo. Mas nós estamos vivendo os últimos tempos. Você está entendendo isso? E você vai ver como isso vai acelerar nos próximos momentos. Vamos lá. A Mishnah Shivit detalha como o Shemitah funciona na prática. É um ano de abertura dos campos ao público, de suspensão das dívidas e de reconexão com a Torá. Olha só, como funciona isso? Então, suspensão de dívidas, reconexão com a Torá. A sociedade que pausa para respirar, reavaliar seus valores e praticar a justiça com os pobres e marginalizados. Já a Mishnah Arachim e Berechot conecta-se a Parashá Berukotai, tratando dos votos e consagrações voluntárias, que está tudo descrito lá. Quando uma pessoa dedica algo a Deus, ela o faz com intenção espiritual, kavaná, mas deve seguir regras financeiras claras, como acrescentar 1/5 do valor em caso de resgate. Isso demonstra que a espiritualidade não é desconectada do mundo material, ao contrário, santifique-se aquilo que é físico. Inclusive, essa questão do 1/5 faz parte também de uma lei, quando você tem que resgatar alguma coisa, um valor, alguma coisa que você ficou devendo e não conseguiu pagar, nesse momento não se apaga. A dívida no jubileu, ela era desconsiderada se você vendeu por necessidade. Agora, quando você devia por pedir emprestado e não pagar, ou alguma coisa que você lesou, que é a questão de restituição, você ainda tinha que dar 1/5 em cima do valor daquilo que foi estragado, por exemplo. São tudo leis especificadas
que Deus deu no Sinai. Berrucotai, então, apresenta um pacto condicional. Se o povo andar nos caminhos de Deus, será abençoado com chuva no tempo certo, colheitas abundantes, segurança e presença divina em seu meio. Olha só, todos, já falei isso aqui ensinando para vocês, que toda a bênção do Eterno está relacionada à terra, porque é na terra que Ele abençoa você. É aqui nessa terra que você tem que ser abençoado. Diga amém. Deus quer abençoar você aqui. E Ele quer abrir para você os campos, os céus. A tua semente plantada do teu esforço tem que prosperar, mas tem que plantar da forma correta. Tem que ter a intenção correta. Tem que ter a observância do que é correto para acontecer. Porém, se rejeitar os mandamentos, uma sequência de advertências conhecidas como torahá, que quer dizer advertência ou correção, se desdobrará. Doenças, derrotas, fome, exílio, devastação espiritual. No entanto, mesmo no auge da dor, a aliança com os patriarcas é lembrada. Mas mesmo assim, quando estiverem na terra dos seus inimigos, eu não os rejeitarei completamente, pois recordarei da minha aliança com Jacó, Isaac e Abraão. Levítico 26, 42 e 45. Olha só. Os percalços que você passa na sua vida estão atrelados ao quanto você desobedeceu Torá. Como consertar? Techuvá, retorno. E mesmo nas coisas difíceis, Deus não abandona você. As pessoas têm o costume de abandonar Deus. Quando passam por dificuldade, abandonam a Deus. Mas Deus não abandona você. As escolhas erradas que você faz trazem consequências na sua vida. Ou você lida com elas e se apega ao Senhor e deixa que Ele ministre no seu coração e faz techuvá, retorna e começa tudo de novo. Ou você continua teimando e dizendo que poderia ser assim, poderia ter sido melhor, olha o que aconteceu comigo, olha o que fizeram para mim, como é injusto. E aí tua vida vai ser uma murmuração eterna e você vai ficar sempre achando um culpado, sendo que o culpado, desculpe a palavra meio dolorida, é você. Porque no meio da dor, no meio da tribulação, no meio de todas as situações, como já diz um ditado, ilustração pastoral, quando uma pessoa está no fundo de um poço, ela só tem um lugar para olhar. Aonde? Para cima. Se você entrou no fundo de um poço em determinado aspecto da sua vida, já passou da hora de olhar para cima. E reconhecer que talvez o culpado desse poço é você. Só talvez. E aí? Só que a nossa vida, na nossa alma, é sempre mais prático achar um culpado. Porque quando nós culpamos alguém, nós tiramos a nossa autorresponsabilidade. É mais fácil cortar laços com pessoas que você andava e dizer assim, o culpado é ele, cortei relações. Botei na minha lista negra. Lembrei dessa frase. Na verdade, você está apenas fugindo. Não são as pessoas, é você. Deus tem um trato individual, diga amém. E Ele quer tratar contigo. E aí chega o momento de você botar a cara no pó e dizer, Senhor, eu não sei o porquê, nem onde errei, mas eu quero que Tu me mostre. E aonde eu estiver errado, me corrija. E tem misericórdia da minha vida. Humilhai-vos. Eu sei que a igreja diz assim, o humilhado será exaltado, aleluia. Não existe isso na Bíblia. Está escrito, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E Ele, ao seu tempo, vos exaltará. O humilhado não vai ser exaltado não, querido. Me humilharam. Tem até corinho que fala disso, né? Aí que tu vai ver, eu nem vou cantar a música, né?
Se te viram na prova, né, meu irmão? Os sábios do Midrash, Vaikra Rabban 36, enfatizam que as maldições não são castigos no sentido punitivo, mas atos de amor corretivo, como o pai que corrige um filho que ama. A severidade não visa a destruição, mas a restauração. Quem tem filho aqui? Quem já castigou o filho? Não deu para fazer os dois, porque daí não tem que ter que pular. Castiguei, castigo e continuarei castigando. E sabe qual é a finalidade do castigo? Me responde, meu filho. Caleb, tu continua morando lá em casa? Graças a Deus, viu? Dá um glória a Deus aí. Gabriele, continua lá em casa? Não, está sim. Ela já manifestou o desejo, depois vai ter retorno essa. Te prepara. Te prepara. Vai ter retaliação. Olha só, algum pai castigou o filho e o filho abandonou? Não, tem casos. Eu não estou falando de violência, estou falando de correção, queridos. Todo filho, eu fui castigado. Todo filho castigado, ele tem o castigo no filho tem uma finalidade. Volta para fazer a coisa certa. Se você não foi castigado, você não foi amado. Me perdoe a expressão popular do mimimi vigente, que diz assim: eu nunca precisei castigar o meu filho, então você é um pai que não ama. Eu nunca apanhei dos meus pais. Coitado de ti e coitado dos seus pais que nunca te corrigiram com vara. Eu sei que dói. Queridos, eu não posso falar nada. É o que a Torá ensina. Só que a vara não quer dizer que tu vai espancar. A vara é o ponto, é o ápice da ignorância. Por isso que eu nunca fui ignorante. Não, toda desobediência é ignorância. Mas a correção, o trazer para perto, o limitar, o castigar, o tirar e não voltar atrás, se não houver isso, não vai trazer crescimento para o teu filho. E ele vai sofrer na vida. Tire e não dê. Se você disser, se é o celular, uma semana sem celular. Uma semana sem celular. Mas quem sobrevive uma semana sem celular? Eu vivi boa parte da minha vida sem saber que isso existia, porque não existia. 20 e poucos anos sem saber dessa tecnologia. Teu filho não vai morrer por ficar uma semana sem celular. E desliga, tira o Wi-Fi, só usa cabeado, porque eles são ligeiros. Então, queridos, qual é o objetivo? Trazer de volta. O Zohar Vaikra vai além, explicando que até mesmo as maldições escondem bênçãos ocultas. Maldições não aquela que a boca de Lashon Hará profere. A bênção e maldição, quando você escolhe, pois, a bênção para que vivas. Se tu escolher a maldição, tu pode morrer. Mas antes de morrer, vai ter uma oportunidade de techuvá. Mesmo nas maldições que o Eterno diz, sempre ele não mata ninguém. Ele vai chamar, a maldição vai trazer assim, tem uma oportunidade de fazer techuvá. Teus dias podem ser reduzidos pelas suas escolhas? Podem. A Bíblia fala claro sobre isso. Mas as suas escolhas corretas vão fazer com que você possa voltar. Arrependimento, techuvá, começar tudo de novo. Zerar o processo, voltar lá e reparar tudo, traz vida. A luz de Deus se esconde nas sombras para provocar um despertar. A dor é um véu por trás do qual a presença divina permanece, esperando ser redescoberta. Agora aí tem muita gente que usa isso na teologia para dizer que Deus não precisa curar, porque eu vou morrer com essa doença, porque Deus está me tratando. Não. A dor, cura existe e manifestação dos dons de cura é necessária. Diga amém. Pergunta se eu tenho. Não tenho. Você tem? Não. Mas agora sinais. Sinais seguirão os que creem. Não é um seminário sobre dons, nem sobre sinais, mas eles existem e precisam. O que está falando aqui é as dores que você passa. Por quê? Porque adestramento, correção, mesmo no momento difícil, está treinando o teu caráter. Deus se esconde, se oculta nas tuas dificuldades. Meus irmãos, a luz se esconde nas sombras
para provocar um despertar. A dor é um véu por trás do qual a presença divina permanece esperando ser redescoberta. Está passando por dificuldade? Está na hora de você começar a se reconectar. E entender que mesmo na dor, Ele é com você. Ele é com você em todo o tempo. Ele é com você quando parece que está tudo abandonado, quando parece que você está todo perdido, quando você está sem esperança alguma, Ele continua com você, cuidando de você. Só que Ele está esperando que você abra a tua boca. Agora eu falo aqui em pentecostal. E dá glória, meu irmão. Esse é o momento que tu começa a abrir a boca e dar glória e dizer: Senhor, Senhor, eu sei que está tudo ruim, mas eu louvo o teu nome, porque tu continua sendo o Deus da minha vida. Pode o mundo abalar, eu tenho em quem confiar. És o Deus que segura a minha mão. Essa é uma música do Tabernáculos. Vem, segura a minha mão, tira os meus pés do chão. Em teu colo eu quero ficar. Deixa que o mundo... Tem uma outra que diz: quando o mundo cai ao meu redor. Deixa cair ao redor, meu irmão. Quando você se ofender pelas acusações, não jogue nem nas costas do diabo. Peça para Deus, porque o diabo não vai poder dizer: é o diabo. E o que ele vai poder fazer por você? Diga assim: Deus, o que tu está querendo me ensinar? Onde foi que eu errei? O que está acontecendo? Qual é o ensinamento que tem por trás disso? Qual é a bênção que está guardada? Eu quero receber, me ensina para que eu possa... Se é uma preparação para receber o novo nível que o Senhor vai me dar, me prepare para isso, porque hoje eu não estou entendendo. E se o Senhor me dá algo novo aqui, eu não vou suportar. Me prepare para o novo que tu está apresentando para mim. Você está aí? Então aplaudo o Senhor por isso. Essa estrutura espiritual aparece de forma clara também na Haftarah de Baruch-Kotai, retirado de Jeremias 16, 19 a 17, 14. O profeta clama contra a idolatria e contra aqueles que confiam no homem em vez de Deus. Em contraste, ele declara: bendito o homem que confia no Eterno e cuja confiança é o Eterno. Confie no Senhor o tempo todo. Meu irmão, fala para mim. É lindo ver a galeria da fé de Hebreus 11, né? Diz assim: aleluia, homens que deram a vida pelo Senhor. Tu está entendendo o que eles fizeram? Deram a vida pelo Senhor. Alguns deles foram queimados vivos. Isso vai dizer assim: aleluia, foram queimados vivos, porque não era tu, meu irmão. Foram cerrados ao meio. E todo mundo imagina que foram cerrados ao meio aqui, né? Já ia ser dolorido. Sabe como é que eles faziam? Penduravam de cabeça para baixo, abriam as pernas, botavam uma serra numa ponta. Isaías morreu assim, cerrados ao meio. E aí, meu irmão, naquele momento, o que eles disseram? Eu sabia, tu não veio me salvar. Que Deus é esse que eu servi minha vida inteira? Profetizei desde guri, 17 anos eu comecei o ministério, e tu me deixa morrer aqui, cerrado no meio. Ai, meu Deus, onde foi que eu errei? Esse diabo se levantando. É, né? Que Deus nos livre. E livre você, diga amém. Porque hoje é só tu não dizer paz do Senhor, o pessoal já está da igreja. Imagina se fosse entregue. Só por fofoca que falam dos outros. Só por causa da alimentação o pessoal abandona. Meu irmão, que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Eu não quero que ninguém seja errado aqui, diga amém. Diga amém, por favor. Eu não quero que ninguém seja errado. Mas eu quero que você tenha caráter de Cristo em você. E seja pronto, se necessário for, dar a sua vida por Yeshua. Não pense em dar a vida em morrer. Pense em dar a vida em gastar toda a sua vida para Ele. Uma entrega. Pois ele será como uma árvore plantada junto às águas. Jeremias 17, 7 a 8 também fala isso. Essa imagem reflete a promessa da Torá. Se houver fidelidade, haverá raízes profundas, fruto constante e segurança. Mesmo quando a dor atinge, Jeremias não perde a esperança. Cura-me, ó Eterno, e serei curado. Salva-me e serei salvo. E se não salvar, saiba tu, ó Rei,
que nós não vamos se inclinar para a tua estátua. O meu Deus é poderoso para salvar, mas se não salvar, é bem fácil, né? 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, entram numa fornalha que os caras que levaram ele morreram com o calor. Na hora, eles não foram pensando assim, que maravilha, vamos lá, mais uma aventura. Vamos vencer esse fogo aí, porque está escrito. Eles não tinham historinha escrita que nem você. Eles tinham apenas uma convicção viva, Torá no coração e saber, eu não vou me dobrar para os deuses desse povo. Se necessário for, eu morro. Mas o meu Deus pode me livrar das mãos do rei. E é o que acontece? Você sabe a história. Aparece um quarto homem na fornalha. E aí surge um decreto real, que quem não adorasse o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seria morto. Mas ele não revela o fim, nem tampouco os meios. Ele simplesmente espera que você creia. A Haftará, como a Tochachá, que é a repreensão, termina com um chamado à restauração e confiança na misericórdia divina. No Brit Hadashah, no Novo Testamento, vemos essa mesma dinâmica ecoar diversas passagens. Em Romanos 11, de 1 a 29, Shaul aborda a fidelidade de Deus para com Israel. Ele afirma que, embora haja um endurecimento temporário, uma aparente rejeição, Deus jamais abandonou seu povo, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O juízo é parte do plano maior da redenção, assim como as repreensões. Em Hebreus 12, 5 a 11, o autor retoma o ensinamento do Midrash. O Senhor disciplina a quem ama. Isso está escrito no Midrash. A correção é sinal de que somos filhos. A dor não é sinal de rejeição, mas de pertencimento. A dor não é sinal de rejeição, é sinal de pertencimento. Se a dor da correção te pegar, saiba que você pertence a alguém que pode corrigir. A dor de não ser corrigido é maior, porque sempre você vai estar orfanado no processo. Quem não for corrigido, sofre a dor da rejeição. Quem é corrigido, nunca se sente rejeitado, porque pertence. Amém? Esse é o espírito de Berucotai. O exílio e o sofrimento têm função pedagógica, não punitiva. Yeshua também reflete essa estrutura em Lucas 6, 20 a 26, quando proclama as bem-aventuranças e os ais. Bem-aventurados os pobres, os que choram, os perseguidos. Diz ele, palavras que lembram as bênçãos da Torá. Em contraste, ele adverte, ai de vós, os ricos, os que agora se fartam. Um eco das advertências das repreensões. Tochachá. Ele está mostrando aqueles que eram ricos para si próprios. Essa passagem mostra que as leis espirituais da Torá continuam ativas. Há bênçãos para quem anda na humildade e na retidão. E há advertências para quem se desvia. Assim, Behar e Berucotai, que são as parashiotes de hoje, formam um chamado profundo à responsabilidade espiritual, à justiça social, à confiança radical em Deus. Elas nos lembram que a terra é sagrada, que o tempo tem ciclos de redenção e que a desobediência tem consequências, mas que a misericórdia é mais antiga do que a punição. O Shemitah e o Yovel nos ensinam a soltar, libertar e restaurar. A Tochachá, a repreensão, nos ensina que, mesmo na dor, a mão de Deus ainda segura o seu povo. Midrash explica com ternura, o Zohar aprofunda com misticismo, que seria a palavra mais adequada que um sobrenatural. A Mishnah guia com a estrutura prática. Complementam o texto para que você compreenda a realidade do reino.
A Haftarah nos adverte a confiar apenas em Deus. O Brit Hadashah nos revela que a correção é parte da aliança e que essa aliança culmina em redenção, tanto pessoal quanto coletiva. No final, a mensagem é uma só: techuvá sempre é possível, o retorno está sempre ao alcance. E Deus, em sua fidelidade, aguarda esse reencontro. Seja no descanso da terra, nas bênçãos da chuva, nas palavras do profeta ou no ensino de Yeshua, tudo aponta para a mesma verdade. Somos chamados a viver em aliança com a terra, com o próximo e com o eterno. Aplaudo ao Senhor mais uma vez por isso. Tem muito ensino, muito aprendizado, mas temos muito tempo. Não, mas o Senhor não disse que nós temos pouco tempo. Temos pouco tempo, mas temos muito tempo. Espera aí, como assim? Temos muito tempo, porque todo o tempo que o teu Deus te dá pode ser consagrado para Ele, Ele redime o tempo para você. Diga amém. Temos pouco tempo porque de fato Ele está voltando, mas Ele não está com pressa. Quem precisa ter pressa é nós. Mas não podemos andar ansiosos, precisamos confiar que Ele está cuidando de nós nos processos. É tempo de levantar uma geração que vai olhar para a Torá, que vai olhar para a Torá oral, que vai olhar para as verdades da palavra e não vai tentar ensinar outros apenas, vai fazer o máximo para viver isso na sua casa. Vai fazer o máximo para viver isso na sua vida. Vai ter fome e sede do Senhor. Essa é a palavra que diz para o final dos tempos: terão fome e sede do Senhor. Estudar o tempo todo a respeito de quem é o Eterno não vai tirar de você a vontade de produzir, porque quando você conhece o Senhor, Ele coloca em você ideias, projetos, realizações, bênçãos, e você simplesmente tira o peso dos seus ombros de achar que é teu braço que faz as coisas, e você começa a provar a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, porque quando a bênção dele vem sobre você, vem prosperidade e abundância. Até na disciplina, Ele tem um caminho para você: volte, porque eu quero te abençoar, porque da minha boca sai bênção todo o tempo, diz o Eterno. Amém, queridos? Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Yeshua, esse culto instrutivo, ó Deus, mas tão importante nesse período, alinhado com os tempos do Senhor, nós queremos declarar, ó Deus, que nós estamos dispostos a aprender, a viver, a praticar e a ensinar os teus preceitos de uma forma poderosa, Senhor. Nós não podemos, ó Deus, ficar alheios a tudo que está acontecendo no mundo e embarcar num local de religiosidade, achando que apenas basta fazer algo por Ti. Nós queremos, acima de tudo, Senhor, conectar com o Teu Espírito, que é a verdade. Através de Yeshua, viver a vida como Ele viveu. E tudo aquilo que o Senhor nos instruiu e deixou escrito, nós respeitamos, nós amamos e nós queremos receber em profundidade. Espírito de Deus, abra o entendimento da Tua igreja para a Tua verdade. As palavras que são Espírito e vida, liberadas nessa noite, entrem no mais profundo do coração, da mente, trazendo, ó Deus, sabedoria, entendimento, conhecimento e prática de vida. Eu abençoo o Teu povo, Pai, nessa noite, para que eles não fiquem estressados, preocupados com o que eles precisam aprender, mas que eles amem a Tua Torá a tal ponto de receber com amor cada palavra, como o orvalho, como o gotejar de um mel precioso, como as coisas mais poderosas que podem ser dispensadas sobre alguém. As riquezas da Tua palavra sejam desejadas na vida deles. Eu abençoo eles em nome de Yeshua. Amém e amém. Amém. Aplauda o Senhor, querido.